Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Estamos começando um novo ciclo, ciclo 3. Nesta semana 1, também estaremos começando o estudo numa nova área da biologia, a botânica. A botânica é uma ciência da biologia que tem como função o estudo dos vegetais, o estudo das plantas. Sim, vamos estudar as plantas. Toda a apostila 8 ela é voltada para a botânica. Capítulo 1, nosso primeiro capítulo, eu dividi em 3 partes. Em 3 partes. E nessa primeira semana, já estaremos estudando a parte 1 e a parte 2. Então vem comigo, vamos começar as nossas descobertas botânicas. Nessa nossa primeira aula da semana, estaremos vendo os conceitos botânicos, conceitos básicos da botânica. Estaremos estudando 2 grupos vegetais, as briófitas e as pteridófitas. Vegetais. Os vegetais fazem parte do reino Plantae, ou Vegetalia, ou Metáfita. São sinônimos. São seres pluricelulares, todos, sem exceção. São seres eucariontes, todos, sem exceção. São autótrofos, todos, sem exceção. Principais grupos, em ordem de complexidade: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Conceitos importantes na botânica. Criptógamas, do grego cryptos, escondido, e gamos, casamento. Então, são plantas que têm seus órgãos reprodutivos escondidos ou pouco evidentes. Fanerógamas. Fanerógamas, do grego phaneros, visível, evidente, e gamos, casamento. Então, são plantas que têm os seus órgãos reprodutivos evidentes, de fácil visualização. Traqueófitas são plantas com vasos condutores. Vasos condutores nós podemos comparar com os vasos sanguíneos dos animais. Então, os vasos sanguíneos, né, eles transportam o sangue no corpo animal. Nas plantas traqueófitas, elas têm os vasos condutores de seiva. Então, essa seiva pode ser a água com sais minerais, como pode ser o produto da fotossíntese, a glicose diluída em água, ok? Espermatófitas, do grego esperma é semente e phyton, plantas. Então, espermatófitas são plantas que têm sementes. Briófitas. As briófitas são os vegetais que fazem parte do primeiro grupo que nós iremos estudar. São plantas eucariontes, pluricelulares, avasculares. O que significa uma planta ser avascular? Ela não possui um sistema de vasos condutores de seiva bruta, que é água e sais minerais, e de seiva elaborada, que é o produto da fotossíntese, como se fosse a glicose e água. Então, as briófitas não têm esse sistema de vasos condutores, porque são plantas muito pequenininhas, ok? Então, o transporte tanto da seiva bruta quanto da seiva elaborada é feito através do fenômeno de difusão simples. As briófitas são encontradas em ambientes úmidos e sombrios. Então, elas gostam de umidade, elas gostam e elas precisam da água para a sua reprodução, e elas gostam de ambientes com sombra, elas não gostam de ambientes onde elas têm um contato direto com a luz solar. Grupos. Nós temos aqui os musgos, as antóceras e as hepáticas. Algumas imagens, né, de hepáticas.
Aqui nós temos imagens de briófitas que nós encontramos com maior facilidade no ambiente, que são os musgos, né? Os musgos, eles lembram como um tapetinho verde, né? Na base de uma floresta. Eles são encontrados também em troncos de árvores, ok? Então, sempre num local onde tem bastante umidade e sombra, nós encontramos esses vegetais. Aqui mais um exemplo de uma briófita, ok? Ciclo de vida das briófitas. Aqui nós temos uma briófita. Então, ela é formada pelo gametófito feminino. Então, o gametófito feminino é a parte da planta que produz gameta. No caso aqui, gameta feminino. Então, o gametófito sempre vai ser uma estrutura haploide, uma estrutura N. Temos também o esporófito. O esporófito é uma estrutura no vegetal que é responsável na produção de esporos. O esporófito, ele sempre será diploide, 2N. Significa o quê? Ser diploide é ter o número total de cromossomos da espécie. Ser haploide tem a metade do número total de cromossomos da espécie. Então, o gametófito, por ter como função produção de gametas, ele é haploide. E o esporófito, ele é diploide, ele produz esporos. Vemos lá. O esporófito, ele é formado, né? Então, a estrutura dele é formada pelo pé, onde ele se liga ao gametófito, haste e a cápsula. Na cápsula, nós temos ali o espaço que é reservado para a produção dos esporos, ok? Quando esses esporos estão prontos, estão maduros, essa cápsula vai se abrir, ela vai se romper e vai lançar no meio os esporos, ok? Então, olha lá, vai acontecer a meiose no interior da cápsula, formando os esporos. Quando os esporos estão maduros, eles são eliminados da cápsula. Se eles encontrarem um ambiente favorável à sua germinação, eles vão germinar. Então, eles vão dar origem a quem? Ao gametófito feminino e ao gametófito masculino. É o mesmo do início do slide? Sim, é o mesmo. Tá? Gametófito masculino. No seu ápice, ele tem uma estrutura que é chamado anterídeo. O anterídeo é como se fosse uma cápsula, né? Aonde o gameta é formado, aonde o gameta é produzido. Então, essa cápsula é também chamada de gametângio masculino. Então, é onde o gameta masculino vai ser produzido. Esse gameta, depois que ele estiver pronto, tá ali mostrando, né? Com a ajuda da água, ele vai nadar até o gametófito feminino. Qual é o nome do gameta masculino? Anterozoide. Então, essa cápsula, o anterídeo, vai produzir vários anterozoides, e esses anterozoides, com a ajuda da água, eles vão chegar até o gametófito feminino. No gametófito feminino, eles vão encontrar ali no ápice, né, uma estrutura também, que é chamada de arquegônio, que é o gametângio feminino. Lembra que gametângio masculino é uma cápsula onde o gameta é formado. Então, o gametângio feminino também é essa cápsula onde está o gameta feminino. Então, esse gametângio feminino é chamado de arquegônio, tá? Essa cápsula. E lá dentro, nós vamos encontrar a oosfera. Oosfera é o gameta feminino num vegetal. Então, os anterozoides nadam até o arquegônio com a ajuda da água. Eles entram nessa cápsula e
vão se encontrar com a oosfera. Vai acontecer a fecundação, várias mitoses vão acontecer ali e o embrião será originado, será gerado um embrião. Veja que o embrião, ele vai ser 2N, ele vai ser diploide, ok? Ele vai se desenvolver e vai dar origem ao esporófito, que é a estrutura 2N. Tudo bem? Eu vou passar mais uma vez esse slide, agora sem a minha explicação, só com as imagens, para que você possa observar com bastante atenção e perceber se compreendeu o ciclo de vida das briófitas, ok? Pronto? Fácil, né? Agora vamos estudar um outro grupo vegetal. O próximo grupo que nós vamos estudar é o grupo das pteridófitas. As pteridófitas são plantas chamadas de traqueófitas. Traqueófitas porque elas possuem os vasos condutores de seiva, tanto a seiva bruta, que é formada por água e sais minerais, como a seiva elaborada, que é formada pelo produto da fotossíntese, glicose e água. Elas são também chamadas de plantas cormófitas, porque elas são constituídas de raiz, caule e folhas. São criptógamas, então os seus órgãos reprodutivos não são nada evidentes, não são fáceis de visualizar. São encontradas em locais sombrios e úmidos. Sombrios no sentido de que elas gostam de sombra, elas não gostam da luz direta do sol, elas gostam de uma luminosidade indireta e também com muita água, porque a água é um veículo importante no seu processo de reprodução. Elas podem viver como epífitas. Então, uma planta epífita é aquela que vive sobre outra planta, mas não lhe causa dano nenhum. Quem são as pteridófitas? As pteridófitas são as famosas samambaias e as avencas. São plantas muito comuns no nosso país, né? Nas nossas casas também. Talvez você tenha na sua casa. Se você nunca observou isso, pergunte para sua mãe ou pergunte para sua avó, para suas tias, né? Onde tem uma samambaia aqui em casa? Então, geralmente, numa casa brasileira, nós encontramos samambaias, que são plantas bem comuns no nosso país. Aqui, ó, nós temos aqui a samambaia, aqui também, só que essa é uma samambaia diferente, ela chega até aproximadamente 2 metros de altura, é a samambaia sul, ela está ameaçada de extinção, não pode ser mais cortada na natureza, tá? É crime. E nós temos aqui um outro exemplar, que também é comum, que é a avenca, tá? Então, as samambaias e as avencas, que fazem parte do grupo das pteridófitas. Em épocas de reprodução desses vegetais, nós podemos observar na face ventral da folha várias bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de soros.
Então, dentro dos soros, nós temos ali o local específico de produção dos esporos, né? Então, aqueles esporos serão produzidos ali dentro dessa cápsula, ok? Ciclo de vida das pteridófitas. Nós temos aqui a planta adulta, formada, visível, né? A samambaia. A samambaia é o esporófito, a planta permanente, é o indivíduo 2N, o indivíduo diploide. Bom, como eu falei para vocês, ali na parte ventral da folha, né, dentro do soro, nós vamos encontrar mais uma cápsula, que é o esporângio. O esporângio é uma cápsula que abriga os esporos que serão formados. Quando esses esporos estiverem todos prontos, maduros, essa cápsula vai se romper, ok? E vai liberar no meio esses esporos. Então, vários processos de divisão celular estarão acontecendo ali na formação desses esporos. Vai acontecer meiose, né? E eles são liberados. Encontrando um meio favorável, eles irão germinar. Germinando, darão origem a uma estrutura que lembra o formato de um coração, que é chamado de prótalo. Tá? O prótalo é o gametófito, é a estrutura haploide. O prótalo da pteridófita é uma estrutura hermafrodita. Então, nessa estrutura, eu vou encontrar o gametófito feminino e o gametófito masculino. Então, no gametófito feminino, na parte feminina dessa estrutura, nós teremos ali aquela cápsula novamente, né, que é o arquegônio, é onde estará o gameta feminino, a oosfera, ok? E nós teremos também o anterídeo, que é aquela cápsula aonde o anterozoide é formado. Quando os anterozoides, os gametas masculinos, estiverem prontos, maduros, essa cápsula vai se romper, vai liberar esses gametas masculinos, os anterozoides, e eles, com a ajuda da água, eles vão nadar até encontrar a oosfera, lá no arquegônio. Encontrando a oosfera, vai acontecer a fecundação, ok? Na fecundação, vai se formar o zigoto, estrutura 2N, né? E sobre o gametófito, esse zigoto vai dar origem ao embrião e ele vai se transformar no esporófito, que é a estrutura 2N, ok? Que vai se desenvolver e vai dar origem ao vegetal, a samambaia ou a avenca que nós conhecemos. Eu vou passar mais uma vez este slide para vocês, sem a minha explicação. Preste bastante atenção nas imagens. Terminamos a parte 1 deste capítulo. Ei, mas não vai embora não. Eu espero você na parte 2, ok? Até a próxima!